Vou apresentar o meu trabalho de pesquisa, que chama-se a taxa de fotólise molecular na região de energia do ultravioleta do vácuo. Eu me chamo Fernanda Reni Malta e eu fui orientada pelo professor Manuel Gustavo Petruccelli Homem. Sou atualmente aluna de graduação do Departamento de Química da UFSCar. Bom, o meu trabalho está inserido na área de astroquímica, e essa área ela pode ser definida como um campo da astronomia que é especializado no estudo da formação, destruição e excitação de moléculas no meio interestelar e sua influência na estrutura e dinâmica e evolução dessas espécies. Então, essa área ela permite investigar a complexidade química presente nas fases de evolução estelar. Bom, acredita-se que algumas moléculas elas sejam formadas principalmente em regiões denominadas de nuvens moleculares densas, que possuem uma enorme quantidade de poeira interestelar, que é capaz de absorver fortemente a radiação da região do visível e do ultravioleta do vácuo, que é a nossa região de interesse. Bom, essa região do ultravioleta do vácuo, do espectro eletromagnético, ela está situada entre as regiões do ultravioleta e do raio-x. Bom, atualmente 204 espécies moleculares individuais foram identificadas no meio interestelar e circunstelar através de investigações em todo o espectro eletromagnético. As observações realizadas nessa frequência mostram que uma grande variedade de moléculas orgânicas na fase gasosa estão presentes no meio denso interestelar, como, por exemplo, a gente pode observar aqui na tabela, que essa tabela ela mostra as primeiras moléculas identificadas nesse ambiente. E a gente pode observar, por exemplo, o formaldeído, o ácido fórmico, a formamida, entre outros. Bom, o objetivo do meu estudo, então, é analisar então, as reações químicas induzidas por fótons através do método de Monte Carlo e a determinação das constantes de velocidade e os parâmetros de entrada para a aplicação do método de Monte Carlo, que foi desenvolvido com a linguagem de programação Fortran 90, mas é importante declarar que a apresentação desse trabalho vai ser focada mais na determinação dessas constantes de velocidade. Bom, esse é um fluxograma esquemático de como funciona o meu código. Então, você insere o número inicial de reagentes. A partir desse número inicial, ele vai calcular uma constante de velocidade através dos parâmetros de entrada do fluxo de fótons, da seção de choque de interação. Ele vai realizar uma normalização para poder fazer uma comparação com o número aleatório, que está situado entre o número 0 e 1, e para poder validar se essa reação vai ocorrer. E como a gente verifica isso? Através da mudança no número de moléculas. Bom, para poder validar esse código, a gente fez uma análise de uma reação elementar consecutiva. Então, aqui a gente tem nosso produto, que a gente colocou aqui como sendo nosso A, nosso intermediário como IN e o nosso produto como B. Então, a gente pode descobrir as reações de uma reação elementar consecutiva através da lei de velocidade para cada substância. E pode ser que a gente pode verificar aqui nessas três equações. É exatamente isso que demonstra para uma reação de primeira ordem. Então, a gente pode verificar aqui no nosso gráfico que conforme o número inicial de concentração do reagente inicial A, então a gente tem aqui na nossa linha roxa, ele vai decaindo. Acontece, para poder avançar essa reação, ocorre a formação de um intermediário, que em seguida, que está na cor verde, que em seguida vai decaindo, e a formação de uma concentração do nosso produto B, que está na cor azul. Bom, então, qual o propósito do nosso trabalho, então? Então, a taxa de fotólise, através da fotodissociação ou fotoionização, ela pode ser representada dentro de uma cinética de primeira ordem, como demonstrada aqui nessa primeira equação. E para poder fazer essa análise, a gente pode
investigar a constante de velocidade, uma vez que comumente no ambiente astronômico e na alta atmosfera, ocorre reações de fotodissociação e fotonização de primeira ordem, através da absorção de um fóton de luz pela molécula, por exemplo. Então, as taxas reacionais de algumas moléculas presentes nesse meio pode ser determinada através da constante de velocidade, que é dada através da equação da integral da minha seção de choque com o meu fluxo de fótons. Bom, esse gráfico ele representa alguns exemplos de fluxo de fótons disponíveis na literatura. Então, a gente tem aqui o modelo de Drane, que apesar de poder ser bastante utilizado, ele limita-se a valores acima de 100 nanômetros, mas para o presente projeto, a gente pode utilizar, por exemplo, os valores para TW-Hydra e o fluxo solar. Como o fluxo solar actínico estava mais adequado para o nosso trabalho de investigação das moléculas na atmosfera, a gente utilizou o fluxo solar actínico, que pode ser demonstrado aqui, onde a gente pode verificar, onde a gente fez uma relação do nosso fluxo encontrado com o comprimento de onda e a energia. Bom, além do fluxo de fótons, para a obtenção das constantes de velocidade, a gente pode, para a fotólise, né, da molécula, é necessário o conhecimento das seções de choque para os possíveis canais de decaimento da molécula a partir do processo primário de absorção do fóton. Então, esse processo ele pode ser observado aqui de acordo com esse esquema, onde aqui na legenda a gente pode observar todos os processos possíveis da reação de uma molécula quando ele absorve um fóton. Bom, essa seção de choque ela foi investigada para o ácido fórmico. Então aqui são as seções de choque de absorção total. A gente tem também a seção de choque para a forma iônica e a seção de choque na forma neutra. Bom, dados esses dados da seção de choque, a gente conseguiu calcular a taxa de fotólise para o ácido fórmico, onde a gente obteve esses valores. Então, aqui primeiramente para a fotólise da seção de choque, para a seção de choque total, de absorção total. Então, a gente utilizou também o fluxo solar actínico. A gente tem, então, a nossa fotólise total na forma iônica e nossa fotólise total na forma neutra, que a gente pode verificar que tem uma ordem de grandeza menor do que os demais. Bom, quando o ácido fórmico ele interage com essa forma de radiação, ele pode se fragmentar de diversas formas. Então, aqui a gente investigou esses 3 possíveis canais de reação para essa molécula, onde a gente obteve os seguintes valores da constante de velocidade, onde vai possibilitar a investigação do tempo, por exemplo, de reação dessas moléculas. Bom, assim como o ácido fórmico, a gente conseguiu investigar para a molécula de dimetilsulfeto, onde a gente verificou para a energia entre 8 e 22 electronvolts. A gente fez o cálculo da fotólise integrada, que a gente obteve esse seguinte resultado. A gente estimou também um tempo de vida na alta atmosfera de 96 dias. E pode verificar que o nosso trabalho ele apresentou funcional para os parâmetros que a gente inseriu, tanto de seção de choque quanto do fluxo solar actínico, uma vez que a gente obteve resultados satisfatórios tanto para o dimetilsulfeto quanto para o ácido fórmico. E posteriormente a gente visa investigar quais são as rotas de maior contribuição tanto dessas moléculas quanto de outras moléculas que a gente vai investigar. Essas são as minhas referências e eu gostaria de agradecer tanto ao CNPq quanto ao PIBIC pelo auxílio financeiro ao projeto de pesquisa
ao Departamento de Química da UFSCar pela minha formação e à USP pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. E é isso, muito obrigada.